Renovados, animados, pensando nas bênçãos de Deus que serão derramadas esta semana sobre a sua vida, que Deus vai realizar, em nome de Jesus. Queria trazer e compartilhar uma palavra que Deus falou comigo hoje, quando eu estava preparando a palavra, sobre a gente dar uma limpada nessa nossa máquina, que é o coração, é a mente. A gente dá uma limpada, tirar. É igual quando você limpa o computador, formata, né? Tira os vírus, não é isso? Os arquivos que não prestam, que não são bons, você tira, você tem que tirar o vírus, amém? De dentro de você, o que é vírus, o que é ruim, o que te prejudica, você tem que tirar do teu emocional, da tua mente, dos teus pensamentos. E você, quando você dá aquela limpada e fica com o computador rodando rápido, você instala o software novo, atualizado, o novo sistema operacional, com mais funcionalidades. Quando você faz isso, dá uma formatada nessa sua máquina, que é o seu coração, a sua mente. Quando você faz isso, Deus ele atua na sua vida e te traz um poder novo, o poder do Espírito Santo, é um software novo. E eu queria ler em Juízes, capítulo 6, verso 1, que diz, Juízes 6, 1, de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais, suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Olha a memória dele aqui, era impossível, eles não conseguiam, era impossível contar os homens, e os seus camelos invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando você pega aqui essa memória, tem duas coisas aqui, tem coisas boas e tem coisas ruins. As coisas boas que você deve guardar, que você deve manter, é o que você vai trazer para o software novo. Quando você formata a máquina, as coisas boas você mantém, você tem um backup. Aqui ele tinha uma história boa, de quando o povo de Israel venceu, de quando Deus fez milagres. E tem aqui também a parte ruim, que eles eram escravizados, que eles eram dominados, porque eles fizeram coisas erradas, e por isso o inimigo dele prevaleceu contra ele. Verso 7, quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles, e também disse a vocês, eu sou o Senhor, o Deus, o seu Deus, não adorem os deuses amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam? Quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito?
Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão. Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. O texto é grande, mas é poderoso. Eles estavam sendo dominados. E Gideão aqui é o protagonista da história. Você é o protagonista da sua história. Não espere que outra pessoa vai fazer a sua história por você, porque a outra pessoa está muito ocupada fazendo a sua própria história. Você é o responsável pela sua história. Você é responsável por fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Esse cara aqui, Gideão, você viu como ele via os inimigos? Ele via como muitos, a tal ponto que ele nem sabia contar o número deles. Não sabia se era 1.000, 2.000, se era 1 milhão. Era inúmeros, inumerável. E Gideão, de repente, ele recebeu a palavra de Deus. E olha a visão de Deus: você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Enquanto aquela máquina velha de Gideão, aquele computador, né, que demora a ligar, aquele computador que está quase quebrando, está quase não conseguindo processar nenhum programa novo. É igual o celular, né? Vai ficando velho, ele não consegue rodar os programas novos. Aí tem atualização, o celular não roda. O do Gideão aqui estava desse jeito. Deus estava trazendo uma mente nova para ele, um poder novo na vida dele, mas ele estava ainda com o cérebro dele, o coração dele estava ainda desatualizado, estava cheio de vírus. E ele via como inúmeros, eles viam ali como se fosse inumerável. Mas Deus falou: você vai derrubar como se fosse só um homem. É porque você vê uma caixa dessa aqui e fala: eu quebro essa caixa na pancada aqui, e já taca ela no chão aqui e quebra ela. Mas se pega uma caixa grandona, ou se não 100.000 caixas aqui, você fala: eu não consigo, é 100.000. Senão ela é muito grande, muito pesada. Então Deus fez uma analogia para ele, falou assim: esse tanto de inimigos que você vê, pensa que é só essa caixa aqui. Essa caixa aqui, você vai, quebrar ela. Você vai jogar ela daqui de cima até lá, você vai quebrar. Isso aqui vai representar todas essas 100.000 caixas, 1 milhão de caixas que você está vendo. Ele falou: não, isso aqui eu consigo, essa caixa eu consigo. Deus estava transformando a maneira dele ver as circunstâncias. E ele ficava ali lembrando do que ele ouviu dizer, das histórias que ele ouviu, de que Deus fez o povo de Israel vencer. Isso é importante. Nós temos que lembrar as coisas boas que Deus fez na nossa vida, as histórias que nós ouvimos, o que Deus tem feito nas nossas vidas, o que Deus tem falado com você. Você tem que trazer à memória as vitórias que você já teve. Todas as suas novas lutas vão te trazer vitórias. Como você venceu todas as lutas que você teve até hoje, Deus vai te dar a vitória. Deus vai te fazer mais que vencedor sobre qualquer circunstância. Você tem que o quê? Tirar o vírus que esse cara estava aqui. Eles estavam escondendo a comida deles, porque estava vivendo com medo do inimigo vir roubar a comida deles. Deus não te chamou para viver escondido com medo, escondendo a sua força. Deus te chamou para multiplicar, para prosperar, para fazer acontecer.
E para isso a gente precisa ter a mente do Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter a visão de Deus. Você tem que quebrar o retrovisor dessas coisas ruins. Você quebra. Sempre que vier uma coisa ruim na sua cabeça, você quebra. Sempre que você ver uma coisa ruim na sua mente, você quebra o retrovisor. E aí você pega, liga o farol alto, né? Vou usar a linguagem aí dos automobilistas. Você liga o farol alto para você ver longe e pisa no acelerador. Gideão precisava o que aqui? Quebrar os vírus do passado, o retrovisor, ligar o farol alto e pisar no acelerador. Você tem que fazer isso na sua vida. Liga o farol alto, meu irmão. Liga o farol alto, porque é a iluminação de Deus que te dá a visão. Você tem que viver por um propósito. Gideão aqui, ele estava vivendo uma consequência do passado. O passado eles tinham pecado. O povo de Israel estava pecando e ele estava vivendo uma consequência do pecado. E a pessoa se torna vítima. Eu sou vítima do meu passado. Quantas vítimas você já viu? Eu sou vítima de babá. E a pessoa fica vivendo o quê? Como consequência do passado. E Deus estava chamando Gideão. Gideão, acorda, irmão. Acorda. Liga aí o farol alto. Aperta o acelerador. Você tem uma causa para brigar. Esquece o passado, muda a atitude daqui para frente. Faz a coisa certa, que você vai colher os frutos das coisas certas que você está realizando. Tudo certo que você está semeando, você vai colher. Ele estava vivendo uma vítima do passado, do que tinha acontecido. E Deus quer que você quebre o retrovisor dessas coisas ruins que aconteceram no seu passado. Ninguém vai prosperar se ela ficar pensando no que aconteceu no passado. Fulano fez isso comigo, aconteceu isso na minha história, a minha infância foi assim, aconteceu isso, não vai mudar nada. Gideão estava pensando ali nas limitações por causa do passado, de pecado que eles estavam vivendo. Deus falou para ele: acorda, cara, acorda, olha para frente, você faz a coisa certa, é um novo momento na sua vida. Jesus está te dando uma nova oportunidade, Deus está te dando uma nova oportunidade para você acertar, para você fazer a coisa certa. Esther, capítulo 4, verso 10, é outro texto que mostra algo similar. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Talvez era um ano, né? Ela estava com vergonha de falar que tem um ano que o rei não me chama. Mas ela falou: há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Mardoqueu estava mostrando o quê? Uma visão de propósito. Você tem que ter propósito na sua vida.
Você está pisando sobre a face da terra, é precioso. Essa pisada sua na face da terra é precioso. Isso aqui, ó, foi preço de sangue, para Jesus te dar a vida. Senão a humanidade já estava toda no inferno, já estava todo mundo queimado, mas Jesus pagou um preço na cruz. Imagina, ia estar pior do que na época que houve a época de Noé, que houve o dilúvio. Se não fosse Jesus, a terra estaria muito pior. Mas como Jesus veio, Ele trouxe e nos deu a graça de pisar sobre a terra. Se você está pisando é por um propósito abençoado. Esse cara aqui, Mardoqueu, ele estava com a visão. Ele falou, você está pisando aqui por um propósito. Deus te chamou, acorda mulher. Levanta a cabeça. Ela falou, se eu for lá e o rei não levantar o cetro, eu posso ser condenada à morte ali. Ela estava pensando com as limitações, talvez do passado dela. Ela falou, poxa, agora que eu consegui uma segurança na minha vida, que ela era órfã, ela deveria ter muitas inseguranças. Ela falou, agora que eu achei minha posição de conforto, estou bem. E Deus chama ela e fala, minha filha, o propósito na sua vida está só começando. E para hoje o propósito na nossa vida está só começando. Renova a nossa mente. Restaura aí as coisas boas e manda queimar os vírus ruins do passado, que não te ajudam a crescer, que não vão fazer diferença na sua vida. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu. Olha aí, aí ela virou uma leoa na hora que ele falou isso. Ela lembrou do Espírito Santo de Deus. Ela se tornou uma guerreira, a guerreira que ela era, que estava adormecida dentro dela. E dentro de você tem um guerreiro, uma guerreira adormecida que pode acordar essa noite. Vá reunir todos os judeus, ela falou, que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites, e eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Quantas pessoas estão com medo de morrer? Pior, está com medo de passar vergonha, está com medo de o mundo te diminuir, e fica em cima do muro. Mas é tempo da gente ter posição e falar igual essa mulher aqui: se eu tiver que morrer por Jesus Cristo nessa terra, se eu tiver que passar vergonha, se eu tiver que me expor, se eu for humilhado, eu não estou nem aí para isso, porque eu vim para um propósito, eu estou aqui por um propósito. Ela foi despertada: se eu tiver que morrer, eu morrerei. É igual os apóstolos, os cristãos ali no início, e vários cristãos hoje que estão expondo a vida à morte. Nós não temos que ter medo de nada, nós temos que agir com coragem e ousadia. E aí depois aconteceu a história que veio ali a transformar aquela circunstância ruim em bênção. Quando você se posiciona, as coisas ruins começam a virar bênção na sua vida. Você sabe que os inimigos, até os teus inimigos, têm propósito para a sua vida. Os teus adversários, os demônios, o que for, as pessoas que vão contra você, são servos ali, que foram enviados para te abençoar. Só que eles não estão sabendo, eles estão pensando outra coisa. Mas tudo tem um propósito para cooperar para o seu bem. Todas as pessoas à sua volta,
aquelas que estão com você, segurando na sua mão e caminhando com você, batalhando as suas batalhas, e aquelas que estão lutando contra, irmão e irmã, fica de boa, está contigo, Deus já te deu a vitória já é sua, tudo coopera para você. Essa mulher aqui se posicionou, e aí as coisas mudaram, a maldição virou bênção. Aquilo que iria ali naquele momento matar o povo de Israel, eliminar, se transformou, foi no crescimento do povo de Israel, da glória do povo de Israel naquele reino. Você transforma o limão na limonada. Deus tem um propósito, você tem que viver entendendo que vai acontecer alguma coisa. Às vezes você fica preso na rotina, esquece de Deus, pensando igual a música que a gente cantou, em todos os outros amores, e não lembra de Deus. Deus está com você ali, Deus está contigo, está acontecendo por um propósito. Eu não estou aqui nessa terra, se fosse por mim, eu já estava morto, porque eu merecia a morte, mas eu estou vivo pela graça de Deus, então eu estou aqui por um propósito, e eu não vou ficar chorando não. O levante dos meus adversários contra a minha vida, eu não vou ficar sendo vítima, eu vou levantar a cabeça e saber que Deus está comigo, que Deus vai me prosperar, que Deus está me dando a vitória. João capítulo 18, verso 1. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cedro. Do outro lado havia um olival onde entrou com eles. Ora, Judas o traidor conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Se você tem um motivo para ser vítima do passado, imagina Jesus. Ele tinha tudo. Eu dei a vida por esse cara, esse Judas. Eu ensinei esse cara não tinha nada, era um perdedor. Eu o ajudei, eu segurei na mão dele, eu ajudei ele a se levantar, servi ele, lavei o pé dele. Quantas coisas Jesus poderia lembrar que ele fez por Judas? Mas quem vive por propósito não tem tempo para perder. Se a pessoa da tua direita ou esquerda perdeu o propósito, você não tem tempo a perder não. Você está focado no seu propósito, você está focado em viver aquilo que Deus te chamou para viver. Você está focado em realizar aquilo que Deus te trouxe na terra para realizar. Jesus podia falar, eu só escolhi 12, só 12. E aí um dos 12 ainda me trai. Mas tudo Deus constrói um propósito. Se você só tem 12 amigos, um te trai, fica tranquilo. Tudo tem um propósito na sua vida. Você está fazendo a coisa errada ou a coisa certa? A coisa certa. Se você faz a coisa certa, você vai colher os frutos daquilo que você está semeando. Judas, ele poderia ali ter a atitude certa, mas ele decidiu fazer o errado. Se as pessoas do seu lado decidem fazer a coisa errada, e pior ainda, contra você, que era uma pessoa correta, porque Jesus ali era uma pessoa correta, você se alegra e saiba que no meio dessa bagunça, vai acontecer alguma coisa boa. Sempre que você vê uma turbulência no avião, você fica tranquilo, vai acontecer uma coisa boa. As bênçãos de Deus estão sendo derramadas sobre você. Lucas 22, 58. 22, 58. Lucas 22, 58.
Pouco depois um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor, Jesus, voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Agora aqui nós vamos pegar a estratégia direto com Jesus. Nós vamos na veia. O que Jesus faz quando acontece uma circunstância dessa? O melhor amigo dele ali, talvez, ou um dos melhores, um dos mais próximos ou mais próximo de Jesus, traiu ele. Qual que é a estratégia de Jesus? Você vai construir algo. Você tem que entender que você vive por propósito. Ele poderia ficar chorando a traição ali do amigo. Até tu, Pedro, até tu poderia ficar chorando. Mas Deus não te chamou para chorar. Deus te chamou para sorrir, para vencer, para enfrentar e vencer. Aí a gente vai lá em João 21:15 agora. João 21:15, e a gente vai entender como que Jesus faz quando as coisas vêm contra ele. Quando as coisas vêm contra você, você fala: eu vou usar isso para a gente construir algo bom disso. Tudo que vier contra você, você lembra que você tem propósito. Você não está aqui para chorar, para viver como uma consequência do passado. Você está aqui para construir algo. E Jesus, ele falou: eu vou levantar a minha igreja. Pedro está traindo ele 3 vezes ali, negando ele 3 vezes. E Jesus está pensando: eu estou construindo a minha igreja. Esse cara aí que está um frouxo, né? Quantos homens frouxos na face da terra que tem hoje? Esse cara aqui estava frouxo. Negou Jesus 3 vezes. Mas Jesus falou: esse cara frouxo vai se transformar em uma pedra fundamental aqui para a minha igreja. Uma pedra excelente para a minha igreja. E como que Jesus construiu isso? Lá em João 21:15. Ele inclusive depois morreu o quê? De cabeça para baixo na cruz. Olha o cara que negou Jesus. Ele falou, ele pegou e trouxe o leão dentro dele depois. Igual Esther. Ele falou: se tiver que morrer, eu vou morrer. E ele morreu. Ele morreu por Jesus. Olha aqui em João 21:15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Como não, Jesus? Jamais te trairia. Eu sou seu chegado, o mais próximo, Jesus. Como assim? Eu sei que você ia ressuscitar. Eu tive um leve medo, um leve tremor, mas eu sabia, Jesus. Aí Jesus fala para ele: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Eu sou seu amigão, jamais te trairia. Pode juntar aqui um exército romano, que eu não vou ficar frouxo não, Jesus. Eu vou lutar contigo até a morte. Aí Jesus fala: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe diz: Simão, filho de João, você me ama? Ah, Pedro, quantos jovens hoje magoados, quantas pessoas magoadas. Pedro ficou magoado, porque por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? Quantas pessoas hoje vivem com esse emocional aqui? fiquei magoado. Cara,
Quem tinha que ficar magoado, se fosse para ficar magoado, não era você. Olha como é que é o coração do ser humano. Quem foi traído foi Jesus, e Pedro fica magoado. Ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuida das minhas ovelhas. E esse cara ali se transformou em um dos principais apóstolos e fundamentos da igreja. Jesus pegou uma circunstância ali contrária, ele falou: agora eu vou tirar todos os vírus desse cara. Ele vai resetar a máquina aqui, nós vamos fazer uma limpeza geral, vamos pegar só os arquivos bons, as memórias dos milagres que ele viu acontecer enquanto a gente estava caminhando junto. Eu vou trazer essas memórias boas, essa memória dessa fraqueza aí que ele teve, ele vai usar para se fortalecer agora. E ele criou uma coragem ali poderosa, ele começou a viver por propósito. O propósito de levar o evangelho aos 4 cantos da terra, em todas as nações. Jesus levantou ali um cara com um propósito, em cima de toda essa circunstância de traição, de coisas ruins. Jesus converteu numa grande bênção em poder.